41, versículo de número 16. O texto também está projetado para nos, aqui no quadro para nos auxiliar. E a palavra de Deus ela nos diz assim: e respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, dá-nos a entender da tua palavra, para que possamos alcançar a tua revelação e ela entre, Senhor, como um alívio na nossa mente e no nosso coração, porque como louvor que entoamos ao teu nome, somos dependentes do Senhor. Fala conosco, nós oramos assim no nome santo do Senhor Jesus, amém. Irmãos, podeis assentar. Meus amados, o texto que nós lemos nos fala de um jovem ainda, e mesmo jovem, com muitas experiências no Senhor. Um jovem que foi tido pelo pai na sua velhice, a qual o pai o amava. Não que não amasse os outros filhos, mas José, ele era diferente, pois era um jovem que estava sempre em casa, envolvido ali com as coisas do pai, da mãe, e ouvindo a voz do pai. Mas a palavra nos fala que ele teve um sonho uma certa ocasião, e ele contou para o pai e para a mãe, e ali até os pais não entenderam naquele momento. Ele falava que via ali 11 fardos, 11 cestos de lenha se curvando diante dele, a lua e o sol, e o pai ali até brigou com ele. Mas olha aqui, você está achando que nós vamos nos curvar diante de você, José? E os outros irmãos tinham ciúme. E um dia, nós vamos aqui ser bem rápidos aqui na história, e um dia pegou ele, o pai tinha dado uma túnica nova, e os irmãos pegaram José, eles eram pastores, levaram para o campo, bem distante, jogaram José numa cova, e pegaram o sangue de um animal e tingiram ali, jogaram sobre a túnica, e contou para o pai que José tinha sido pego por uma fera. O pai chorou muito, ficou muito triste por aquele acontecimento. Mas o que eles iriam fazer com José? Veio passando uma caravana e eles vendem José, como Jesus também um dia foi vendido. José, naquilo que ele não errou, ele edifica Jesus. Ele foi vendido. Depois, quando chegou no Egito, ele foi vendido por uma autoridade militar. Olha a trajetória de José, sendo ali, sofrendo perseguições, sofrendo com aqueles que eram da casa. Depois de uma certa ocasião, para chegarmos nesse texto, vamos adiantar um pouco aqui, José foi preso. Jesus também foi preso. José foi preso, e dentro da prisão, ali havia um copeiro e um padeiro, que também tinham sido presos por algo ali que ocorreu. Mas chegando nessa passagem que nós lemos aqui, Faraó teve um sonho. A palavra fala que durante 2 anos longos, Faraó ele sonhava o mesmo sonho, aquele sonho que fala das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas, onde tem uma passagem aí nesta mensagem. Quando chegou pela manhã, aquele sonho perturbou
Faraó. E quando chegou pela manhã, Faraó manda reunir ali os adivinhos, para que desse o discernimento do sonho. E ninguém deu. E o copeiro-mor passando ali diante de Faraó, ele falou assim: ó, quando eu estava preso por aquela acusação que levantaram contra mim, estava preso eu, o copeiro-mor e o padeiro-mor, e nós tivemos um sonho, e na prisão tinha lá um jovem, e ele deu o discernimento do sonho, e o meu sonho dizia que eu era restituído à minha função, e hoje estou aqui diante do Faraó, e já o padeiro foi enforcado. Ele consegue discernir o sonho. E Faraó disse assim: então manda chamar esse jovem. E ali, meus amados, foram tirar José daquela condição. José estava preso ali, certamente mal vestido, com certeza, vamos usar o nosso português, ele estava meio que ali nas condições de um preso, né? Mas a palavra fala que quando José ele sai da cova, a palavra fala que ele se barbeou, ele tomou banho e saiu com vestes novas. Jesus também, quando ressuscitou, ele saiu com vestes talares. Ele saiu glorificado da cova. José, naquilo que ele não errou, meus irmãos, ele saiu ali glorificado, pois o Senhor era com José, como o Senhor tem sido com a igreja nesta hora. Pois o Senhor mostrou, meus amados, que Ele iria operar uma grande bênção neste culto aqui, onde os nossos lábios, nós iríamos glorificar e adorar o nome do Senhor. Meus amados, o que tem faltado para nós, meus amados? Nada nos tem faltado. E a resposta que José deu ali para Faraó, José ele colocou a vida dele em risco, porque Faraó se colocava como Deus. E quando José chegou diante de Faraó para dar a interpretação do sonho, certamente, né? Faraó falou assim, ele vai falar na hora o que é o sonho. Mas a palavra fala que Faraó estava perturbado, ou seja, preocupado. Nós não sabemos o que trouxe você aqui esta noite, mas o Senhor Ele sabe. Só está a igreja aqui, não temos nenhum visitante, então somos nós, a começar por mim. O Senhor mostrava que chegava alguém aqui com um fardo muito pesado, mas você era conduzido a uma fonte, e quando você bebia da água da fonte, e você até mesmo desfrutava da água em seu corpo, a água tornava leve o seu fardo. Quem sabe os seus pensamentos, a prova que você está passando, está sendo pesada, está te perturbando, está tirando o teu sono, está te trazendo preocupação. Aquilo perturbava Faraó, não sabia o que era. Imagina, durante 2 longos anos, não foi sonhar uma noite não, foi durante 2 longos anos, ele tendo o mesmo sonho. Quem sabe o tempo que você está com esse fardo pesado, carregando até mesmo muitas vezes sozinho ou sozinha. Mas quando Jesus nos convidou, a cada um de nós, Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Sabe que o que Jesus quis dizer isso para o homem, para o povo? Que o seu fardo você não vai carregar sozinha ou sozinho, pois você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo para te ajudar a carregar, ou até mesmo tirar esse fardo, porque aquilo ali de Faraó era algo individual, era dele, não era individual, né? Era dele só. Todo dia, né? O mesmo peso, ele não tinha quem recorrer, pois ele se achava Deus. Ele ia recorrer a quem? Ao Nilo, às vacas, aos crocodilos, a rã, porque para eles no Egito tudo isso era Deus. A lua. Nós temos um Deus poderoso que tudo pode, louvado seja o nome do Senhor. E era o Deus de José, era o Deus que ele aprendeu desde criança, como nossas crianças aprendem aqui na escola dominical, que nós temos um único Deus. E para encerrar, meus irmãos, Faraó, ele esperava outra resposta, mas José disse a Faraó, e respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Não era ele. Ele quis dizer o quê? Eu também sou dependente do meu Deus. Eu preciso que o meu Deus me revele isso. E ele confessa publicamente, quando ele fala para Faraó: eu tenho um Deus que tudo pode. E é o mesmo Deus nosso hoje. Você pode glorificar o Senhor. Erga a tua voz em adoração, meus irmãos. E poderia custar a vida de José. Quando ele anunciou isso diante de um homem poderoso, humanamente falando, mas já estava tudo nos planos de Deus. A sua vida, se você colocar a sua vida diante de Deus, Deus vai traçar um plano para dar certo. Deus não traça planos para dar errado na vida do servo, não. Você pode passar um período de prova. É uma prova, às vezes demora um pouco, e a prova ela vai terminando, e quando chega ao fim, você lhe ergue a bandeira da vitória, porque nós temos um Deus de vitória. Nós temos um Deus de vitória. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra nos fala isso, meus amados. E para encerrar, José, ele estava falando de uma riqueza que alcançou os nossos dias. José estava falando de algo espiritual, algo que Faraó não conhecia, mas a qual teve a oportunidade de conhecer, como nós estamos tendo hoje, como tivemos há 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás, quando alguém nos anunciou Jesus como o único e suficiente Salvador para a vida do homem. José, ele anuncia a riqueza da igreja fiel, que está em reconhecer, em ser dependente completamente de Deus. E o que é isso? Ser dependente completamente de Deus. É os dons espirituais, é o louvor revelado, é uma glorificação que uma criança, uma irmã, um varão faz, e o Senhor opera uma cura no nosso meio. Essa é a nossa riqueza. A escola bíblica dominical, os seminários, as cantatas, o pão de pregação. Nós somos ricos da graça de Deus. E então ali mais à frente, os irmãos leem a história, que é uma história extraordinária. José então dá a interpretação do sonho mais à frente, usado por Deus. E José diz assim para Faraó: você vai ter que colocar alguém
para administrar isso da forma que Deus mostrou. Alguém que saiba isso, saiba aquilo. E José, Faraó falou assim: quem melhor do que você para governar isso? Faraó tira o anel do dedo e dá para José. Em todo o reino você vai fazer, menos no meu trono, mas em tudo você vai mandar. José, ele saiu de escravo para governador do Egito. Deus mudou a história de José. E nesta noite, aqui neste culto simples, somente a igreja, Deus quer mudar as nossas histórias. José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou, e em todos os sonhos Deus cumpriu. Você tem um sonho. Qual é o seu sonho? A palavra fala que nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Qual é o seu plano diante de Deus? Vai ser bom para a obra? Coloca diante do altar do Senhor. É a riquezas espirituais? Deus vai te conceder. Mas coloca diante do Senhor o teu coração. Faça como José. José fugiu várias vezes da oposição que tentou tragar a vida dele. Ele nunca foi a favor da oposição. Ele sempre fugiu. E Deus o honrou, porque ele tinha total dependência do Senhor nosso Deus. Como nós temos hoje. O Senhor mostrava que havia uma rocha enorme aqui, e dela saiu uma fonte, onde nós descedentávamos a nossa sede. E o fardo que havia em nós, ele era retirado. Faraó tinha um fardo, era o sonho, algo que o consumia, algo que o perturbava. E um outro dom mostrava também que ao entrar no portão, ali havia uma fonte também, só que era uma fonte mais profunda. Nós tínhamos que passar por ela. E alguns estavam com os sapatos gastos, e estes, os anjos já ali no portão, eles davam sapatos novos. O Senhor quer te dar uma nova caminhada, firme na presença do Senhor, renovado, restaurado, não por homens, mas pela água da vida, que é Jesus. Jesus, na festa do tabernáculo, ele se colocou de pé e gritou diante do povo: quem tem sede, vem a mim e beba. Qual é a sua sede hoje? Para essa semana que vai se iniciar, qual é a sua sede? É o trabalho? É a família? É você mesmo? Confessa ao Senhor: Senhor, eu tenho sede, mas sede de um Deus vivo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar.